Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje, conforme eu estava falando com você, nós estaremos meditando sobre a transfiguração de Jesus. Deus, Ele já me concedeu a oportunidade tão especial de estar na Terra Santa e nos lugares onde sucederam os fatos bíblicos algumas vezes. Mas em Israel, um dos lugares especiais onde eu pude ministrar a palavra de Deus. E é interessante quando visitamos esses lugares, porque parece que a Bíblia começa a ter cheiro e toma formato, porque nós estamos lendo fatos que sucederam no lugar aonde sucederam esses fatos. E isso toma uma forma e uma unção muito especial. E lá nesse monte, chamado o Monte da Transfiguração, lugar que Jesus escolheu para trazer à tona e a mente e ao coração de 3 de seus apóstolos algo profundo demais. Mas é evidente que não apenas a esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, não apenas a eles, mas a mim e a você também, a todos nós. E é por isso que eles contaram isso depois. E é por isso que tempo depois eles falaram para os outros o que eles haviam visto e o que havia acontecido lá em cima daquele monte com Jesus. E é por isso que isso foi eternizado nos evangelhos, para que nós também tomássemos conhecimento disso. Sabe, João, ele escreveu certa vez que se todas as coisas que Jesus ensinou e se todos os milagres que ele operou fossem escritos, não caberiam em tantos livros. Ora, isso é uma forma, sem dúvida alguma, de João poder dizer que muitas coisas não foram escritas. Muitas coisas que eles viram, que eles ouviram, que aconteceu ao redor deles, não foi escrito. Mas aquilo que foi escrito foi selecionado, foi pensado no meio da história, foi pensado no meio de tantos acontecimentos sobrenaturais que esses homens viveram. Meu Deus, quantas coisas! Não é? Um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, 3 anos e meio convivendo com Jesus. Quantas coisas, quantos fatos extraordinários! Mas aquilo que foi registrado, aquilo que foi escrito,
teve um objetivo, foi pensado pelo Espírito de Deus e todos os demais fatos, porque traz um princípio pedagógico, ou seja, quer me ensinar e ensinar a você também. Não são apenas narrativas de milagres isolados na história, de fatos que sucederam de forma isolada na casa, na vida, na família, ou com os problemas pessoais de alguém que nada tem a ver comigo e nada tem a ver com você. Todos esses fatos registrados, eles trazem um sentido pedagógico, um desejo de ensinar, o desejo de discipular, o desejo de capacitar, o desejo de abrir os meus olhos e o desejo de abrir os teus olhos também. E assim esses homens, eles subiram com o mestre naquele monte. E ali eles se assentaram na grama e ficaram aguardando. O mestre estava orando, falando com Deus. Nada de anormal ou de diferente. Eles estavam acostumados a ver o mestre fazer isso e se isolar em algum monte para buscar ao Pai. Mas de repente algo começa a acontecer e uma luz muito forte começou a iluminar a pessoa de Jesus e o seu rosto se tornou resplandecente como o sol. E as suas vestes, elas foram modificadas e transformadas e elas se tornaram brancas, branquíssimas como a luz. E de repente duas figuras surgem ao lado de Jesus, e não são figuras quaisquer, não são anjos ou querubins ou serafins, mas surge Elias e Moisés ao lado de Jesus. E eles começam a conversar com Jesus e começam a falar com ele sobre todas as coisas que estavam sucedendo e que iriam suceder. E Pedro ficou admirado, os seus olhos arregalados, e Pedro e Tiago também. E Pedro então disse: mestre, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Se tu quiseres, eu vou erguer 3 cabanas aqui. E eu vou levantar 3 cabanas, uma para o Senhor, e outra para Elias, e outra para Moisés. E quando ele falava isso, tadinho de Pedro, mas ele apenas falava daquilo que estava cheio no seu coração. E nós somos assim. Enquanto a nossa mente, o nosso entendimento não se abre para as coisas que são eternas, para as coisas que duram pelos séculos dos séculos dos séculos, nós tentamos de alguma forma trazer estas revelações para a nossa mediocridade, para o nosso pensamento rasteiro, não é? Para o nosso pensamento humano, material, das coisas que são passageiras. Ele queria armar uma tenda, ele queria de alguma forma preservar aquela situação. Jesus transfigurado, o rosto resplandecendo como o sol, vestes branquíssimas, Moisés, o grande profeta do passado, Elias, aquele que fez sair fogo do céu e consumir os profetas de Baal, um grande profeta admirado por todo o povo de Israel, estavam ali, e de alguma forma ele queria preservar essa situação, dar continuidade àquilo, fazendo aquelas tendas para que eles se abrigassem ali e aquilo não fosse embora. Ao invés de tentar abrir a sua mente e compreender os fatos que estavam acontecendo, mas sabe, é exatamente isso que o Espírito Santo, ele quer fazer comigo e com você. Ele quer abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, ele quer abrir a nossa razão para que nós possamos enxergar
as coisas que são eternas, o cumprimento das profecias, a marcha das coisas, mês após mês, ano após ano, fato após fato, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos compreender que todos nós estamos a caminho, a passos largos, para nos encontrarmos com o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E todas estas coisas terão passado, e todas essas coisas terão ficado para trás. Nós não podemos abrigá-las em tendas ou eternizá-las naquele dia e paralisá-las naquele dia, porque elas vão ter continuidade. Nós não podemos paralisar o cumprimento das profecias, nós não podemos engessar, enrijecer de alguma forma os fatos, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, quer você goste disso ou não, quer você queira isso ou não, ou mais, quer você acredite nisso ou não, os fatos estão se desenrolando diante dos nossos olhos e vão desembocar diante do trono de Deus. Quando olhamos para todos os fatos do mundo religioso, político, econômico, da tecnologia, quando deparamos essas coisas, as profecias bíblicas, nós percebemos que estamos a caminho. Não há o que fazer. Não há o que o diabo possa fazer, não há o que uma denominação ou um líder religioso possa fazer. Não há nada que os espíritos imundos possam fazer, ou arcanjos e querubins, nada. Os fatos estão pré-determinados por Deus. Há um dia marcado para a vinda de Cristo. Esse dia não vai ser adiado, além daquilo que Deus mesmo tem determinado. E nós não podemos engessar, querer parar no tempo. Senhor, isso aqui está bom demais. Estamos vivendo um avivamento maravilhoso. Que coisa linda, dons espirituais. Oh, maravilha, eu tive uma visão de um anjo. Olha suas asas, que maravilha, resplandecente. Meu Deus, o Senhor tem me abençoado e tem me curado das enfermidades, e tudo isso é bom e é maravilhoso. Mas nós não podemos engessar, enrijecer de alguma forma os acontecimentos proféticos, irmão. Nós estamos caminhando, não é aqui o nosso lugar, e nós devemos abrir a nossa mente e o nosso entendimento para esse diálogo que está sendo travado entre Jesus e Moisés e o profeta Elias, e eles estão falando sobre coisas eternas, e eles estão falando sobre a crucificação, e eles estão falando sobre o projeto de Deus em reconciliar consigo o homem, e eles estão falando sobre o projeto de Deus de redenção, de uma nação eleita, de uma nação de sacerdotes, de homens santificados pelo poder do Espírito Santo, de homens que nasceram de novo, de homens cuja prioridade não são as coisas desse mundo, mas as coisas do reino dos céus. E coitado daquele, daquela que é incapaz e não se deixa abrir os olhos e não se permite a si próprio enxergar. Porque a maioria das pessoas, e esse é um fato, é uma realidade, elas têm medo daquilo que é incerto. Elas têm medo daquilo que é duvidoso, daquilo que não conhecemos de fato. Nós gostamos de pisar em chão firme, saber aonde estamos pisando. Foi por isso que Pedro, ele começou a afundar ali no mar da Galileia, quando Jesus mandou que ele andasse sobre as águas.
As dúvidas vêm, a incerteza bate forte no coração. O homem não pode andar em água, a água é profunda, está gelada, a onda está batendo no joelho, você vai afundar. E ele começa a perder a sua fé e começa a afundar realmente. Queremos montar as tendas lá e abrigá-los ali, queremos trazer as coisas espirituais para o nosso mundinho. Nós queremos aprisionar Jesus, aprisionar as revelações de Deus em torno do Mestre, em torno de seu Filho, que Ele enviou a esse mundo para morrer numa cruz por nós. Queremos aprisionar Jesus e todas as revelações em torno dele no nosso mundinho medíocre. Queremos fazer as nossas tendas e aprisioná-los ali segundo os nossos conceitos e segundo as nossas ideias, de maneira, meu irmão e minha irmã, de que se nós queremos realmente falar a verdade, e se nós queremos encarar os fatos de frente, seremos obrigados e forçados a atestar que pouquíssimas pessoas hoje estão preparadas para o arrebatamento da igreja. Pouquíssimas pessoas estão hoje preparadas para enfrentar o trono branco de Deus. Pouquíssimas pessoas estão preparadas hoje. Pouquíssimas pessoas podem encarar o seu rosto no espelho e falar aquilo que Paulo, ele disse: já não sou mais eu quem vivo, já não são mais os meus interesses, eu já desarmei as minhas baratinhas, a minha mente se abriu, o meu raciocínio já foi transformado, a minha mente já se modificou, já foi transformada. Já não sou mais eu quem vivo, já não são mais os meus interesses, desejos, projetos e planos, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu estou vivendo nesse mundo é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos podem dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira que me foi proposta e guardei a fé? Tem gente que nem sabe que tem uma carreira proposta. Tem gente que nem sabe que foi chamado para servir. Tem gente que nem tem consciência que recebeu talentos para trabalhar. Tem gente que nem tem consciência que algo lhe será cobrado naquele dia diante do trono de Deus. Nós queremos aprisionar Jesus e todas as revelações e o sobrenatural que o envolve em tendas, em nossas tendinhas, em nosso mundinho, e queremos apenas as bênçãos, queremos a cura, queremos a libertação e queremos a prosperidade, de maneira que nós vivemos hoje em um mundo em que a maioria dos líderes religiosos já não pregam mais sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a santificação sem a qual ninguém virá a Deus, para que você venha se preparar para ter esse encontro. Não, ninguém fala sobre isso, porque esse é um assunto antipático, esse é um assunto que traz preocupações. Não, nós queremos trazer isso para as nossas tendinhas, para as nossas barraquinhas armadas, e queremos trazer apenas palavras que venham trazer edificação e consolo. Queremos motivar, são palavras de motivação, é isso que está agora em ênfase. São palavras e palestras motivacionais para levar as pessoas para frente, para levar as pessoas a conquistarem. O poder de Deus é grande e vamos selecionar algumas promessas que Ele tem na Bíblia Sagrada. Ele promete nos trazer isso e nos abençoar com aquilo, de maneira que nós temos uma multidão despreparada para os fatos que estão por vir. E eles virão e não tardarão. E eles virão e não tardarão. Quer você queira ou não.
Quer o seu pastor pregue isso ou não, e quer você que me ouve, pastor, pregue isso ou não. A grande verdade é que essa não é uma mensagem interessante. Se você começar a pregar isso, você tem medo de perder os dízimos, e tem medo de perder as ofertas, e tem medo de perder a frequência dos jovens e das pessoas que frequentam a sua igreja. Eles vão para a igreja do lar. Hoje o que mais tem na igreja, não abre uma do lado da outra, é uma coisa impressionante. Missionário, o senhor é contra a abertura de igrejas? Não, eu não sou. Eu sou contra um falso evangelho. Eu sou contra a hipocrisia, a mentira. Eu sou contra os fariseus do nosso século. Eu sou contra o engano do diabo, a venda nos olhos das pessoas. Há milhares que estão sendo enganados, iludidos por guias cegos, e eles se tornam cegos. Jesus disse que eles se tornam mais 2 vezes filhos do inferno do que os fariseus que os convenceu e os seduziu. E ambos cairão no abismo. Nós vivemos hoje em situações em que, se Jesus surgir nos céus e as trombetas tocarem, o céu se abrir, do Oriente ao Ocidente ele se mostrar, vai ter pastor desesperado nessa hora, não é? Porque isso não fazia parte de seus projetos. Simplesmente. Isso não fazia parte. A tenda que ele armou, isso não fazia parte de sua tenda. E ele vai dizer, mas o que é isso? Isso é hora de ir buscar a igreja. Agora que meu ministério está prosperando, agora que meu ministério está crescendo, agora que meu nome está sendo conhecido na terra como grande pregador, agora que eu me elegi deputado federal, agora que eu estou lutando pela causa dos evangélicos. São tantas coisas que têm acontecido. Uma vez eu ouvi uma coisa interessante, que isso é uma política de alguns governos. E não é mera zombaria, mas alguém disse certa vez, dê ao povo pão e dê ao povo circo. Ou seja, dê ao povo a provisão, alguma comida, e dê ao povo alguma diversão, e eles não vão nem pensar em política. Nós podemos meter a mão, podemos fazer o que a gente quiser fazer por aqui, e eles não vão nem se dar conta do que está acontecendo. Dê ao povo pão e dê ao povo circo, e isso basta para entretê-los. Sabe, às vezes no mundo espiritual sucede algo semelhante. Quantas coisas, quantos pensamentos, não é? Quantas lutas, entre aspas, travadas, não? Em prol dos evangélicos, quando fatos extremamente grandiosos e eternos estão à porta e as pessoas estão simplesmente despreparadas para isso. Elas não se dão conta disso. Moisés e Elias ao lado do mestre. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Moisés representa o rigor da lei. Aquele profeta, aquele homem chamado por Deus e trouxe os mandamentos, né, para os hebreus. As ordenanças, os preceitos, a conduta. Elias representa o avivamento sobrenatural, as manifestações prodigiosas de Deus em Israel. E de repente uma nuvem cobre os três. Preste atenção nisso. Uma grande nuvem cobre os três. Jesus, Moisés e uma voz. A voz de Deus, falando não para Jesus, falando não para Moisés, falando não para Elias, mas falando
entendas toda a grandeza da revelação de Deus. E aquela voz disse para esses homens: este que está aqui no meio é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, você que me ouve agora, preste atenção. Nós vivemos em um mundo de muitas vozes, muitas igrejas e muitas religiões e muitos livros sagrados, e muitos homens que tomam a postura de enviados de Deus, que têm a revelação divina, e eles dizem: é assim que Deus quer, e é dessa maneira que Deus fala, e é nessa direção que nós vamos seguir. É ou não é verdade, pastor? Sabe, se todas as igrejas pregassem o mesmo evangelho, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existem deturpações violentas a ponto de se pregar não apenas um leve deslize daquilo que Jesus, aquele que estava no meio, ele anunciou e pregou, mas é pregado hoje o contrário, ao invés daquilo que ele pregou. Usando a Bíblia, usando a palavra dele, usando o poder dele, usando o nome dele, muitos homens têm se levantado e com interesses pessoais, eles mutilam as sagradas escrituras e dizem: é assim que ele fala, é assim que ele ensina, eu sou enviado por ele. Quer um exemplo? Jesus disse claramente: não andeis ansiosos por nada nessa vida, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não se preocupem com essas coisas. O vosso Pai ama vocês mais do que a passarinhos e do que aos lírios do campo. Observem como ele alimenta os pássaros, observem como ele veste os lírios do campo. Acaso ele não fará isso por vocês? Ele acrescentará, ele acrescentará. Isso não é o mais importante. Busquem o reino dos céus, busquem as coisas que são eternas, e vocês serão saciados em todas essas coisas passageiras, porque ele ama vocês e ele cuidará de vocês com uma atenção bem maior do que ele dá a plantas que nascem na relva, e a pássaros que voam de galho em galho. E hoje, o que é pregado? Eu pergunto a você, não é um deslize desse ensinamento, não, mas é o contrário, é o oposto disso. Quantos pregadores incitam as pessoas a se verem ansiosas por aquilo que elas vão vestir, por aquilo que elas vão comer, porque elas querem conquistar, porque elas querem ser prósperas, porque elas querem o carro importado, porque o carro do irmão é mais novo, o carro da irmã é o modelo melhor, e é uma competição terrível. Eles pregam e incitam o povo a viver o contrário do que Jesus ensinou. Em nome do avivamento, em nome de qualquer outra coisa, mas veja a voz que veio, veja a voz de Deus. Ele disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Hoje eu estava lendo um trecho dos evangelhos, e foi isso que Deus colocou em meu coração. Ouça o que meu filho diz. Sabe, nós não estamos lidando com uma coisa qualquer, não. Nós não estamos falando de um prejuízo qualquer. Talvez você já tenha sido roubado na rua, roubaram a tua carteira, o teu relógio, o teu telefone celular, você esqueceu o óculos no restaurante, você se sentiu frustrado e você sentiu que tiraram de você alguma coisa, mas você consegue recuperar, e às vezes Deus te dá ainda algo melhor. Não estamos falando do prejuízo financeiro ou da saúde, nós estamos falando de um prejuízo eterno, nós estamos falando da tua alma e da minha. Isso não é brincadeira. Nós podemos cometer muitos erros da nossa vida, mas esse erro nós não podemos cometer, meu irmão, minha irmã. Você não pode entregar o destino da tua alma a um qualquer. Missionário, como eu vou saber quem prega a verdade? O senhor está falando isso, mas o pastor fulano, o missionário ciclano, o apóstolo Beltrano, eles
falam assim, eles falam dessa forma, eles ensinam, ouça o que Jesus diz. Não dê crédito a mim, dê crédito ao que Jesus diz. Foi o que Deus falou para Pedro, Tiago e João. Vocês estão impressionados com Moisés, estão impressionados com o profeta Elias, estão querendo ouvir o que eles estão conversando com o mestre, a opinião deles. Esqueçam que eles são homens que eu usei, manifestei meu poder e minha glória através deles, mas eles erraram muitas vezes, pecaram diversas vezes. Se não fosse a minha graça, não se salvariam. Esse que está aqui no meio é meu filho amado. Não se deixem levar apenas por sinais, prodígios e milagres. A Bíblia diz que os falsos profetas, eles farão sinais, prodígios e milagres e enganarão a muitos. E se possível, até os próprios escolhidos. Ouçam meu filho amado. Meu irmão, você é alfabetizado. Se não é, peça alguém para ler para você a Bíblia. Faz isso, pelo amor de Deus. Mas não vai na genealogia. Não. Abre o Novo Testamento nos Evangelhos. Só isso te basta. É só isso. Não precisa fazer um curso teológico. Não precisa fazer nada. Compre uma Bíblia. Missionário, eu não tenho um tostão no meu... De verdade, eu não tenho, eu te dou uma Bíblia. Abra nos Evangelhos. Veja o que o Filho amado diz. Você quer entrar no céu? Você quer estar preparado para esse dia? E vai chegar. Esse dia vai chegar. Me falta tempo para enumerar os fatos que estão sucedendo ao nosso redor. Na economia, na política, na religião. E todos esses fatos estão na cara. Só não vê quem é cego de verdade. Quem é estúpido, ignorante, burro. Quem é tapado mesmo. Porque eles estão aí para qualquer pessoa enxergar. A não ser que você queira fazer como uma avestruz. Enfiar tua cabeça no buraco. Mas eu quero te dizer que o teu corpo inteiro está exposto a esses fatos. Não tem como correr disso, irmão. Não tem como você correr disso. Pode ficar com raiva de mim, pode me odiar, pode falar mal de mim, pode o que você quiser. Mas o fato é que você não tem como correr disso. Missionário, eu quero ir para a igreja. Eu quero ouvir falar sobre prosperidade, sobre conquista. Se eu ficar falando isso, eu fico preocupado. Essa coisa de juízo, essa coisa de encontrar com Deus, essa coisa de eternidade, esse negócio meio ruim. Eu quero fazer uma tendinha para abrigar as revelações espirituais e as coisas que Deus tem a manifestar acerca de seu Filho. Eu quero colocar tudo isso na minha tendinha e apenas usar o nome de Jesus, o poder de Deus, para satisfazer a minha vontade e o meu desejo. Porque a Bíblia diz, confia no Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Então eu quero que os meus projetos, meus planos, meus ideais, eles se cumpram pelo poder de Deus. Esse negócio que eu estou falando aí só me faz ansiedade. Eu não quero ouvir mais isso. Então, meu irmão, minha irmã, faz o que você quiser fazer na sua vida. Você é livre para isso. Mas estou te dizendo uma coisa. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você creia ou não. Esse dia está se aproximando de nós. Nós vamos estar diante do trono de Deus. Feliz é aquele que ouviu Jesus falar. Esse é meu filho amado. Escutem o que ele tem a dizer. Abra sua Bíblia. Compre uma. Alguns anos atrás, aquelas pessoas com mais de 30 anos devem se lembrar bem disso. E as que não têm essa idade ainda, mas têm uma consciência e procuram pesquisar as coisas, sabem que houve na Guiana, alguns anos atrás, um pastor evangélico. Eu não estou falando de macumbeiro, feiticeiro, nada disso. Eu estou falando de um pastor evangélico chamado Jim Jones. Ele levou 900 pessoas ao suicídio coletivo. Pesquisa na internet.
Você tem curiosidade. Jim Jones, pastor evangélico, formado em teologia nos Estados Unidos da América, líder de uma igreja, 900 pessoas. Ele levou 900 pessoas ao suicídio coletivo junto com ele, em nome de Jesus. Morreram todos envenenados, beberam veneno, em nome de Jesus. Para declarar que eles estavam saindo desse mundo, que esse mundo é ruim, já maligno, que eles iriam se matar coletivamente em nome de Jesus. Veja o que é a pessoa ser cega e ser guiada e direcionada por um servo. Ele chegou mesmo um dia a pegar a Bíblia e jogar no chão e dizer a todos os membros: para que vocês vão ler a Bíblia? Eu sou um entendido nas Escrituras, eu tenho um curso teológico, escutem o que eu tenho a dizer. Presta bem atenção. Eu estou falando da tua alma, eu estou falando da tua salvação. Lembre-se dessa nuvem, da voz que saiu dela. Esse aqui no meio é meu filho amado, a ele ouvir. Cuidado que você já está envolvido em avivamentos, rodopiando, saltitando, sentindo arrupios no corpo. Não é? Envolvido em tantas coisas sobrenaturais e se esquecendo de ouvir o Filho de Deus. Abra sua Bíblia, leia os Evangelhos, veja o que Jesus diz, o que ele alerta. E tome cuidado, para que você não esteja entre os muitos que serão enganados. Pense nisso, de verdade.